Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações e ilumine nossas mentes no estudo da tarde de hoje. E que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível do conteúdo que estamos encarregados de passar. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante na doutrina espírita. É um dos pilares do espiritismo e é justamente o que dá sentido a tudo que a gente raciocina em termos de espiritismo. As desigualdades sociais, por que um é rico, outro é mendigo, por que um é branco, outro é negro, por que um é, vamos dizer assim, paralítico e outro vem um atleta, enfim, todas essas diferenças, todas elas que a gente imaginar, né, de karmas e tudo, ganham sentido com a reencarnação. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno apanhadozinho só para ficar uma coisa um pouco mais didática. Mas nós teríamos 5 pilares básicos no Espiritismo, que é a existência de Deus. Então, nós temos a existência de Deus. Não haveria Espiritismo sem a crença na existência de Deus. Nós teremos o segundo, que é a imortalidade da alma, que quer dizer a existência e sobrevivência dos espíritos. E a imortalidade da alma é justamente um pré-requisito para o terceiro pilar, que é a reencarnação, que vem a ser o quê? A pluralidade das existências. Então, com a reencarnação, a gente entende que você tem várias vidas e que, de repente, sofrimento e felicidade estão ligados a vidas do passado que você está hoje reparando, consertando ou retificando. E o quarto tópico, que é a comunicabilidade dos espíritos. A gente tem alma, perispírito e corpo físico. Alguns, se quiserem uma divisão mais completa, alma, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico. Para aqueles que usaram o duplo etérico na divisão, perde o duplo etérico e corpo físico. Fica a alma e o perispírito, que vem a ser o espírito. E como é que essa comunicabilidade se dá? Já que são dimensões diferentes, o que interpenetra nas duas dimensões? O perispírito. Então, a comunicação dos espíritos conosco no plano material se dá através do perispírito. E o quinto pilar, que é a pluralidade dos mundos habitados. Que vem a ser isso? Que existe vida fora da Terra e que essa vida ela tem a ver com o padrão vibratório daqueles que habitam aquele orbe. Então, nós temos orbes mais adiantados e orbes mais atrasados que o nosso. Então, cada órbito vai ter a população de acordo com o padrão vibratório, com a sintonia que esse orbe tem. Mas, fora esses 5 tópicos, que a reencarnação talvez seja um dos principais, nós temos 4 acessórios, que são muito importantes. O primeiro é o livre-arbítrio. A gente saber que sofrimento e felicidade são consequências de escolhas. Então, o nosso livre-arbítrio ele é restrito à área de atuação nossa. A gente não pode ter também livre-arbítrio assim, ilimitado. Isso não existe. O nosso livre-arbítrio ele é relacionado à nossa área de atuação. E aí tem um outro tópico, que é a lei de causa e efeito. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Então, você planta, você é responsável pelo que plantou e você vai ter a colheita do que você plantou. Então, você está fazendo um plantio que vai gerar uma colheita. E você é responsável pelos resultados, visto que foi você que realizou o plantio. Plantou, vai colher. E o terceiro tópico desses acessórios é aquele tópico muito importante, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade ela é tão importante que o setor mais importante do centro espírita é a assistência social. É a assistência social que blinda o centro espírita para ele poder fazer as outras atividades todas. É a proteção do centro espírita, é a sua atividade social que é onde se pratica a caridade. Então, a caridade feita nos centros espíritas, ela é ligada geralmente ao Departamento de Assistência Social, que é onde muita gente acaba indo trabalhar. Então, isso é muito importante, a caridade. Tanto que Kardec fala, fora da caridade, não há salvação. Então, quando a gente não está fazendo caridade, a gente está o quê? Na zona de conforto.
E aí tem o último item desses 4 acessórios, que é o esquecimento do passado. E por que ele é importante? Porque sem o esquecimento do passado, você saberia todas as pessoas que foram adversários teus e que te causaram problemas de outras vidas, ia ficar muito mais difícil de você conseguir fazer as coisas sabendo disso. Por exemplo, você recebe como filho uma inimiga de outra vida, ou inimigo de outra vida que vem de filho teu nessa vida. Se você souber tudo que já aconteceu, vai ficar muito mais difícil essa relação. Então, o esquecimento do passado, ele acaba sendo fundamental. Então, delimitado esse cronograma básico do Espiritismo, a gente vai entrar propriamente dito agora na reencarnação. E a reencarnação, quando a gente fala em reencarnação hoje, com a ciência como está, é muito mais fácil entender que as células desagregam, se desfazem, que um corpo morre e não vai poder voltar à vida. Mas antigamente, os egípcios até embalsamavam os faraós para eles poderem voltar à vida. Então, os judeus, ao tempo de Jesus, acreditavam na possibilidade do retorno à vida, mas eles não sabiam muito como. Eles achavam que poderia ser um retorno com o mesmo corpo. Então, existia aquilo que se chamava ressurreição, ressurgir na carne. É uma impossibilidade que naquele tempo as pessoas não sabiam. Se a gente for ver na Bíblia, nos apóstolos, tem várias passagens referidas a Jesus falando sobre reencarnação. Quando ele fala que o Elias que há de vir, que ele veio, que eles não reconheceram. Quando ele fala para Nicodemos que é preciso renascer da água para ver o reino de Deus. Então, várias dessas passagens estão falando o quê? Da reencarnação. Então, quando a gente fala para o materialismo, a gente é fruto do acidente. Então, você tem o espermatozoide, o óvulo, você forma um organismo com trilhões de células, tudo ao acaso. Mas aí onde fica a justiça de Deus? Onde? Face às diferenças econômicas, sociais e de raça. Então, o Espiritismo, com a reencarnação, vem trazer uma justiça para isso, mostrando para a gente que nas vidas passadas estão as origens dos nossos problemas atuais, em que a gente vem para retificar. Então, essa questão do dizer que para o ateu que é o acaso, não é o acaso. Você já vem com um organismo perispiritual todo talhado para a vida que você vai ter. Se você vai ter que ter um câncer aos 40 anos, já está ali na memória perispiritual. Se você vai ter um acidente que você vai ficar paraplégico em dado momento, assim que você vai ter um problema de coluna que vai passar a mancar, tudo isso já vem entranhado nas matrizes perispirituais. Então, você já vem com o que precisa. Ninguém vem ao acaso. E aí, quando a gente vê a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, ela diz lá, em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, o dogma da reencarnação se funda o quê? Na justiça de Deus. Deus é justo. Então, as encarnações fazem você poder evoluir. Então, todo mundo que está aqui está na sua melhor encarnação. Todo mundo hoje está na melhor encarnação. Por quê? Porque 2, 3, 4, 5 encarnações atrás, a gente era bem mais atrasado. A cada encarnação, a gente melhora um pouco. Imagina você, 1000 anos atrás, 10 encarnações atrás. Era desastroso. E é assim. Então, a gente realiza em novas existências o que não pudemos fazer nas que passaram. Nós viemos a concluir na existência atual o que não concluímos em outras. Então, a doutrina da reencarnação é que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita. Ela não falha. A justiça terrestre é cheia de erros. A justiça de Deus não. E ela vem no momento certo.
E diversos fatores contribuem quando a gente vai reencarnar. Qual o estado evolutivo que a gente está, o ambiente onde a gente vai ter que voltar. Às vezes a gente não tem condição de voltar no ambiente que a gente teve recentemente, porque a gente ficou muito complicado naquela área, a gente reencarna num ambiente bem mais distante. A natureza das provas, as qualidades morais e culturais, se a gente vê em missão, se a gente vê em prova, enfim. Tudo isso vamos dizer assim, levado em consideração para a encarnação. E tem aqui um autor chamado Eliseu Rigonati, que ele tem uma obra chamada Espiritismo Aplicado, que ele fala que as reencarnações têm 3 finalidades: aprendizado, elevação moral e reparação. O aprendizado é a primeira finalidade da reencarnação, é o aprendizado. A base da educação do sentimento é o primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, adquirindo amor e sabedoria. Então, nessa de aprendizado, a gente tem que adquirir amor e sabedoria. A gente vem melhorando. Aí você tem a segunda, que já é um patamar acima. Elevação moral e espiritual. Essa segunda finalidade da reencarnação é relacionada com a elevação a planos superiores. A gente começa a ter uma percepção mais dilatada dos problemas à nossa volta, das questões básicas da vida. E a última é a reparação. Refere-se ao fato do homem, ao praticar o mal, necessita arcar com as consequências desse ato. Então, muitas vezes, sofrerá com a mesma intensidade o mal que ele fez, que a gente chama de expiação, né? Então, em reencarnações sucessivas, ele vai ter que reparar esse mal. Então, esse mal deverá ser reparado. E aí ele vai... A gente tem lá no Código Penal da Vida Futura: arrependimento, expiação e reparação. Então, primeiro a gente tem que se arrepender. Mas não basta se arrepender. A gente vai expiar, vai sofrer. E depois a gente vai ter que reparar. Só a reparação completa o processo. E aí a gente vai falar agora aqui uma coisa bastante legal, porque dá uma ideia muito boa do que a gente está falando. Existe um livro chamado 15 Séculos de Eustáquio. Então esse livro é muito interessante, eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. São 17 encarnações desse personagem. E você analisando e vendo isso em sequência, você consegue ver nitidamente que ele era muito embrutecido, ele foi melhorando e ele termina muito bem. Então, ele tem 3 fases distintas nesses 15 séculos. A primeira fase, ele é mau e vingativo, porque ele é materialista por excelência. Na segunda fase, ele sofre um processo de reeducação. Ele vai tendo um esclarecimento melhor, mas ele ainda é vacilante. E na terceira fase, é a retificação de suas atitudes. Aí ele alcança o progresso moral. Aí ele já é um espírito mais adiantado e ele aí já pratica o bem, não pratica mais o mal. Então, nesse livro, ele diz que você tem 3 tipos de encarnação. Reencarnação-chave. Destina-se aos maiores e mais importantes resgates que se tem a enfrentar. As grandes dívidas acumuladas pelo espírito geralmente concentram-se numa determinada região do globo terrestre e relacionam-se com personalidades específicas. Então, o reencarnante, no palco de seus mais graves desmandos, sofre uma trajetória de provas e expiações. Então, a reencarnação-chave é a mais importante delas. Aí você tem a mais básica, que é a reencarnação alternativa. Constitui um apoio ao espírito para que ele se desvincule de sua anterior passagem pela materialidade. Uma reencarnação-chave, que não trouxe progresso à criatura, não será facilmente esquecida. Assim, a reencarnação alternativa, em local distante do palco de seus arraigados desvios e com outros seres, possibilita a entidade em progresso desligar-se de seus laços do passado. E nem sempre é bastante só uma reencarnação alternativa. Às vezes precisa de mais de uma reencarnação alternativa. E quando você já está bem com as reencarnações alternativas, antes da reencarnação-chave, você ainda tem a reencarnação preparatória ou estratégica.
Realizado o estágio da criatura em uma ou mais reencarnações alternativas, o retorno ao planeta terrestre deverá preceder com uma reencarnação preparatória ou estratégica. Logicamente, o espírito, mal utilizando o livre-arbítrio, poderá acumular tantos débitos numa reencarnação preparatória que não poderá voltar logo numa reencarnação chave. Entretanto, via de regra, quando ele chega a estar pronto para uma reencarnação preparatória, ele já está mais preparado e já está mais apto a conseguir ter êxito numa reencarnação preparatória. Então, as reencarnações chaves têm maior número de provas e menor número de expiações. Então, na chave, você tem mais prova do que expiação. Na alternativa, você tem mais expiação do que prova. E na preparatória, é mais ou menos equilibrado. E aí a gente traz agora as encarnações que o Espírito André Luiz, da série Nosso Lar, traz, que é o que a gente conhece mais, que é a reencarnação voluntária, semi-voluntária e compulsória. Na voluntária, os espíritos muito adiantados, redimidos, que vêm em missão e que podem escolher como vão vir ao plano terrestre. Esse tipo de encarnação é uma encarnação em que você tem possibilidade de fazer as suas escolhas, porque você já é um espírito muito adiantado. São situações muito raras, porque nós estamos no mundo de próprias situações. Então, são encarnações muito raras. As mais frequentes são semi-voluntária e compulsória. A semi-voluntária leva em conta o livre-arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Mentores estudam seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da vida futura na carne, tendo em vista melhorar o nosso progresso. Mas isso não é imposto, podendo o indivíduo participar, discutir certas questões e até propor alterações, que serão analisadas e aceitas ou não. E a compulsória é aquela que colhe o espírito sem prévia concordância, muito endividado, falido. Então, ele não tem a menor condição de fazer escolha, muitas vezes ele não sabe nem que está reencarnando. Então, espíritos, né, adiantados, entidades amigas, cuidam de tudo isso para ele. Então, é uma reencarnação que ele não participa em nada. Então, essas seriam as que o André Luiz traz para a gente, que a gente conhece mais. E agora eu já falei, né? Eu falei aqui do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, e queria só dizer o seguinte: na primeira vida de Eustáquio, ele é um general. Logo na primeira, ele é um general, e ele mata todos os povos que ele derrota, mata todo mundo, e numa dessas batalhas dele, ele derrotou todo mundo, ele dá um punhado de moedas de ouro se alguém conseguir achar algum soldado ainda vivo que eles tinham dizimado. Aí traz um soldado já ferido, tal, para ele ver. Aí ele humilha o soldado, fala: viu, vocês não têm como resistir ao nosso exército. Aí humilha muito o camarada, e o cara está quieto. Ele: você nem sobe o rosto para me olhar, olha para mim, o cara está lá e tal. Aí ele vai chegando perto, chateado que o cara não olha para ele, e o cara lentamente bota a mão no bolso, saca de uma adaga. Quando o general chega perto, ele lança a adaga direto no coração do general e mata o general, que o nome é Eustáquio. Então, a primeira vida do livro aqui de general, ele abandona o plano terrestre, morto por um cara ferido, que foi trazido à presença dele para ser humilhado, e o cara se vinga e mata. E assim: eu já vou morrer mesmo, pelo menos eu levo o chefe deles comigo. E o cara mata o general. E aí vem várias vidas dele, né? As dificuldades que ele tem quando casa, ele tem várias amantes, ele não respeita a família, às vezes não dá educação direito para os filhos, que ele está muito materialista, e ele vai melhorando. Chega uma hora que tem uma encarnação, que ele já está bem, numa fase já intermediária, não está mais inicial, que ele vem a ser... ele já está quase entrando na fase que ele fica melhor. Ele vem a ser um militar, ele é da escolta de Joana d'Arc. Então ele é da escolta de Joana d'Arc, ele participa de todas as campanhas de Joana d'Arc, e ele vê as vitórias dela, mas ele fica muito triste no final com a morte de Joana d'Arc. Era ele e um amigo dele, que eram os dois seguranças pessoais da Joana d'Arc. Numa outra vida dele, também já se adiantando mais, ele vem no protestantismo e ele encontra até Calvino. Ele vai à Suíça encontrar Calvino. Ele encontra por acidente num castelo que ele, durante a noite, pede para passar a noite,
E aí o mordomo que atende ele pergunta o que ele está fazendo. Ele diz, eu estou atrás do Calvino. Ali era um castelo que o Calvino passava quando ele queria escrever, ficar sozinho, ele ia para lá, e o cara não sabia. E o cara bota ele em contato com o Calvino, e é muito legal, porque ele aprende uma série de coisas que o Calvino, pessoalmente, se ele sabia que era o Calvino, o cara só fala para ele no final. Depois tem uma outra que ele vem como filho de um nobre que ajuda Napoleão a fazer, que o Napoleão trouxe leis completamente novas que mudaram o mundo. O Código de Leis que Napoleão trouxe, né, depois da Revolução Francesa, o pai desse camarada dele era um conde, e ele é um dos que ajuda na redação disso. E na última dele, ele vem como um médico que acolhe as pessoas na Segunda Guerra, as pessoas que estão feridas e tal. Enfim, é um livro muito interessante, que a gente nota perfeitamente as dificuldades nas encarnações e como esse progresso é lento. Esse progresso é lento. E aí a gente vai falar agora de um outro livro, porque esse aqui é um livro espírita. Então a gente vai falar agora de um livro que não é espírita. Então, se você quer dar um livro para um amigo e o livro não é espírita, você quer que ele saiba da reencarnação sem ter nada de espiritismo no livro, tem esse livro aqui, A Volta. É um piloto da Segunda Guerra Mundial. Eu li também, eu li aquele e li esse. Então, na Segunda Guerra Mundial, um piloto numa missão no Pacífico, da Marinha Americana, ele foi abatido pelos japoneses e ele cai. Então, seu nome podia ter sido esquecido, está lá numa cruzinha, lá no cemitério, lá, né? E tal, mas, no Memorial de Heróis da Guerra, mas o que acontece? Esse menino, James Leninger, ele é filho único. E ele, com 2 anos, ele começa a ter pesadelos. E ele fala das coisas que viu, fala. E ele tinha um conhecimento de aviação, de guerra, de navio, que uma criança de 2 anos, impossível de ter, nem foi à escola ainda. Então, o conhecimento dele era muito dilatado e ele falava tanta coisa que, em dado momento, ele chega a falar até o nome de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, que era onde ele ficava sediado. E isso impressiona muitas pessoas. Como ele podia ter tanta informação? Aí o pai dele e a mãe já começam a achar que tem alguma coisa a ver esse negócio de outras vidas. E tem uma parte que é muito legal, que o menino fala para o pai já aceitando o fato do menino ter essas lembranças, diz que está muito orgulhoso de ter ele como filho. E aí ele fala assim para o pai dele, é por isso que eu escolhi você, eu sabia que você seria um ótimo pai. Aí eu vou dar um spoiler para vocês agora. Ali pelos 12 anos ele entra em contato com a irmã dele da vida anterior. Ele tinha uma irmã. E ao conversar com essa irmã por telefone, o pai dele consegue fazer esse contato, ele pergunta para a irmã se ela ainda tinha, quando ele morreu com 21 anos, né? No avião que caiu. Quando eles, antes dele ir para a guerra, tinham pintado um retrato dele e da irmã. Era um quadro com o retrato de um quadro com a pintura de outro. E aí ele pergunta para a irmã se ela ainda tem esses 2 retratos. Isso é uma coisa que ninguém podia saber, é uma coisa íntima. E ela disse que esses retratos estavam guardados no sótão e que ela ia mandar o dele para ele. Então, para vocês verem, esse livro é um livro muito legal e bastante interessante para despertar as pessoas para que existem outras vidas sem você falar nada de reencarnação de espiritismo. É muito legal. A Volta. Na capa é um garotinho dentro do avião com aquele cap da Segunda Guerra, com aqueles negócios de óculos assim, né? Bem legal. E tem um livro e um filme também muito legal que chama Minha Vida na Outra Vida. É uma americana chamada Jenny Cocker, e ela mora nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, e ela lembra de uma encarnação dela na Irlanda. Então, ela faleceu em 1930 na Irlanda e ela lembra. E ela acaba conseguindo descobrir qual é a cidade que ela era, e ela vai e faz contato com os irmãos bem idosos, todo mundo com bastante idade. Eu vi o livro, eu vi o filme e vi o livro, Minha Vida na Outra Vida. E é bem legal que ela vai e coisas que só ela sabia, né? Tem uma situação que ninguém sabe, eu vou dar outro spoiler aqui, em que
a mãe está com um dos filhos, caçando para o pai. E eles vão numa armadilha, e nessa armadilha tá lá preso um coelhinho. Eles capturaram um coelho. Aí o menininho olha para a mãe, poxa mãe, que peninha, vamos comer esse coelhinho? Aí a mãe olha para um lado, olha para o outro, teu pai está longe, vamos soltar. Aí abre a armadilha e solta o coelhinho. Aí ela fala com o irmão se ele lembra do coelhinho que eles soltaram. Era uma informação que só ela, mãe, e só ele sabia, ninguém sabia. O pai nunca soube, os irmãos não sabiam. Esse irmão sabia porque era quem estava com a mãe na hora que eles foram ver a armadilha e o coelhinho estava preso. Então, é uma coisa, assim, muito forte também. E a gente tem aqui agora alguns grandes pesquisadores da reencarnação. O primeiro, que eu vou falar para vocês, é o Patrick Drouot, físico doutorado pela Universidade de Columbia de Nova York. Ele fez 2 livros, Nós Somos Todos Imortais e Reencarnação e Imortalidade. Quem quiser saber, é só voltar a fita da aula e ver isso de novo e anotar. Então, Patrick Drouot, ele era um físico, um dos maiores especialistas em regressão em vida passada. Ele tinha 2 títulos, Nós Somos Todos Imortais e Reencarnação e Imortalidade. A outra é a doutora Edith Fiore, doutorada em Psicologia na Universidade de Miami e da Associação Americana de Psicologia. E ela trabalhava muito com hipnose. Ela tinha o livro Você Já Viveu Antes. E agora um que também é muito conhecido, o Dr. Brian Weiss, psiquiatra pela Universidade de Yale e professor da Universidade de Pittsburgh, depois da Universidade de Miami, e do Departamento de Psicofarmacologia. Ele tinha o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse aí é um livro que quase todo mundo já leu, esse livro é muito conhecido. Então, Brian Weiss tem o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. E tem um outro aqui, que é o Dr. Ian Stevenson, que é tido como a maior autoridade mundial no estudo da reencarnação com método científico. Ele morreu com 88 anos em 2007. Ele era graduado em medicina, professor de psiquiatria, e ele era diretor da divisão de estudos da personalidade da Universidade de Virgínia. Ele dedicou mais de 40 anos à pesquisa da reencarnação. Escreveu mais de 200 artigos e vários livros. Dentre os livros que ele escreveu tem Reencarnação e Biologia, Almas Antigas, e esse daqui que é um estudo que ele publicou como um livro. 20 casos sugestivos de reencarnação. Que ele descreve até um menino da Índia que ele foi pesquisar e foi ver tudo e tal. E aí o que acontece? Tem um jornalista chamado Tom Schroeder. Esse Tom Schroeder ele tem 2 prêmios Pulitzer, que é o prêmio mais importante do jornalismo americano. E ele propôs ao Ian Stevenson viajar com ele para a Ásia para coletar dados sobre uma pesquisa que ele está fazendo de reencarnação. Então o Ian Stevenson, que trabalhava mesmo com isso, não se opôs e levou ele. Ao final ele deu o seguinte depoimento. Não existe outra explicação para os fenômenos que acompanhei sem a reencarnação. Então o Tom Schroeder, ele concorda com o professor Ian Stevenson. Ele diz, não existe outra explicação para os fenômenos que acompanham sem a reencarnação para justificar. E aí ele também publica um livro. Aí ele publica o livro Evidências Científicas sobre Vidas Passadas. Então, no livro dele, ele também vai falar de reencarnação. Então, o que a gente percebe? A reencarnação é a explicação plausível para tudo que a gente vê na vida e que não teria explicação numa única vida. Se você não tivesse várias vidas, não tem por que alguém ser inteligente, o outro não, um ter oportunidade de emprego, o outro não, um ter um defeito físico e outro não. Enfim, situações muito diversas que colocam as pessoas em patamares muito diferentes. Mas aí,
você vendo principalmente esse Eustáquio, 15 séculos, nesse livro, tem a encarnação dele, inclusive, que ele vem mulher. Não tem só encarnação homem, não. Das encarnações que ele tem aqui dessas 17, 2 que eu me lembre, ele vem mulher. Então, você vai notando nitidamente a progressão do espírito. Ele vem general, ele vem arcebispo. Numa das vidas dele, ele briga, ele vem a ser bispo de Lyon, e ele briga com o arcebispo de Orleans, que é irmão dele, e os dois querem ser nomeados cardeal pelo Papa. Então, os dois irmãos brigam por causa do interesse em ser nomeado cardeal. Brigam entre si, familiares, porque ele era filho adotivo e o outro não era filho adotivo. O outro tinha berra dele porque ele foi adotado e teve muitas possibilidades, inclusive ele tinha título de conde, que herdou do pai, que ele era mais velho, e o outro era mais novo, e o outro, mesmo sendo filho original, não pegou o título de conde. Então eles tinham uma birra muito grande. Então tem várias situações como essa que você vai vendo, né? Muitas ele vem na carreira militar, entendeu? Então ele vai tendo várias possibilidades e ele tem muita dificuldade nas primeiras encarnações de entender essa questão da arrogância. Ele era muito, nessa de general, que ele foi morto pelo menino, ele era extremamente arrogante, vaidoso, orgulhoso. Então, tudo de ruim ele começa no início. Aí, quando a gente acompanha a escalada dele, a gente vai vendo ele melhorando muito pouco a pouco. Eu diria que só ali pelo meio do livro, né, que ele já passou os primeiros 500 anos, e já está na metade dos segundos 500 anos, ele começa, de fato, a ter uma percepção melhorada e vai abandonando práticas que ele tinha no passado, né? De não respeitar a mulher, de ter várias mulheres, de não educar direito o filho, enfim, várias dificuldades que ele tinha e que você vê. E na última encarnação, ele nem casa. Na última encarnação, ele fica um missionário. Ele vem para ajudar as pessoas feridas na guerra. E ele trabalha ajudando as pessoas feridas na Segunda Guerra, e depois que acaba a guerra, ele ainda vai ajudar os feridos na Revolução na Rússia. A Rússia tem a Revolução, né? E ele vai e ajuda as pessoas lá na Rússia. E o manda-chuva lá manda ele embora porque não gosta da posição dele, que ele é um cara muito, muito do bem. E lá na Rússia o negócio era ditadura, ele quer que o cara saia de lá. Ele fala, mas eu estou aqui cuidando dos feridos. E ele não casa, ele conhece uma enfermeira, que ele gosta muito na Segunda Guerra, mas eles não se casam por quê? Porque o ideal que ele tem é fazer o bem. Então, nessa última encarnação dele, ele já está muito mais espiritualizado, a ponto de perceber que ele, não casando, teria mais facilidade de socorrer as pessoas. Muito difícil de você chegar a essa conclusão. Mas e aí ele já é um missionário, né? Ele se chama Eduardo, nessa última encarnação. Então, meus amigos, é isso que a gente queria trazer para vocês, né? A reencarnação, ela é o quê? A retificação dos erros do passado. A gente vem expurgar os karmas que a gente adquiriu e que não conseguiu resolver. E vem resolver agora. Então, a reencarnação é o nosso caminho de redenção. É a justiça divina e a misericórdia divina nos dando outra chance para a gente conseguir acertar o que não ficou perfeito, o que ficou para trás e que a gente deixou dívidas para trás com pessoas, com grupos, às vezes com o Estado, com o país, com cargo, enfim, uma série de coisas que a gente, pelos nossos desmandos, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, até porque a gente está num mundo de prova e expiação em que a vaidade ela ainda é muito grande, o egoísmo é muito grande, o interesse pessoal ainda é muito grande. Então, quando a gente se equivoca, escolhendo errado, fazendo as coisas errado, a gente semeia coisas erradas, a gente vai o quê? Ser responsável pelos resultados. E esses resultados terão que ser retificados, se não for nessa vida, numa próxima vida. E se o resultado for muito adverso, às vezes você precisa de mais de uma vida para conseguir retificar. Às vezes você não consegue retificar numa vida só. Às vezes você fica, dependendo de um erro muito, muito, muito grande, você pode precisar de 2 ou 3 vidas para retificar. Tal a dificuldade que você vai ter para retificar.
Então, a reencarnação ela é fundamental na doutrina espírita. E uma coisa que é importante a gente falar, não adianta a gente saber. A gente tem que saber e tem que fazer. Saber só sem fazer é ficar na zona de conforto. Já está na hora da gente, né? A gente está indo para o mundo de regeneração. Tudo isso que aconteceu agora é um expurgo planetário e a gente tem que usar a informação para gerar transformação. É a proposta da doutrina espírita, e isso não sou eu que digo, é Joana de Ângeles. A gente tem que usar a informação para gerar transformação. Em outras palavras, já chegou a hora da gente parar de querer entrar pela porta larga, que é a porta dos vícios, das facilidades, dos interesses pessoais, e procurar a porta estreita, que é a porta da solidariedade, da fraternidade, do amor, da caridade, da renúncia, da abnegação e da obediência. Então agora já está na hora da gente procurar a porta estreita. Meus amigos,